Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Nós vamos apresentar a vocês logo, logo, uma pessoa que sabe muito do terceiro setor. Ela tem experiência, né, como auditora, tem experiência como na controladoria, tem experiência na Câmara dos Vereadores e ela trabalha com o terceiro setor e vai contar um pouquinho para gente, né, e vai falar um pouquinho para gente dessa experiência. Mas antes disso, eu quero agradecer a nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar, que faz o nosso FV Podcast. Quero agradecer também a Aporte Seguros e o Cicobi Fluminense, também, que são nossos patrocinadores. E vamos, né, conhecer a nossa convidada, que é uma pessoa que realmente tem propriedade do que ela fala, que é a Tânia Scher. Vou apresentar a vocês. Muita gente pergunta assim: o que que é o terceiro setor? O que que é isso? Ninguém sabe. Então, ela vai tirar esse mistério do ar, né? E vai apresentar para vocês o que é o terceiro setor. E nós aqui da FV Soluções também estamos trabalhando, né, com o terceiro setor. Então, a gente vai explicar para vocês e esclarecer isso daí. Então, Tânia, é um prazer tê-la aqui como nossa convidada, né? E quero que você, né, explique para o pessoal, para os nossos ouvintes, né, que realmente que é terceiro setor? O que que a gente pode fazer com o terceiro setor? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento. É muito gratificante para mim estar aqui na FV Soluções, junto com a Fabiana, é uma profissional maravilhosa. Gente, o terceiro setor nada mais é do que todas aquelas organizações que não têm fins lucrativos. Nós estamos muito acostumados a trabalhar diretamente com o Estado, que é o nosso primeiro setor. Temos aí o segundo setor, que é o setor econômico, né, que é o setor privado, são as empresas, o comércio, a indústria. E temos o nosso terceiro setor, que são exatamente todas as associações, as organizações sem fins lucrativos, que Então, apoiam muito esse antes país. de chegar no terceiro setor, nós temos mais duas, né? Mais dois setores. Mais dois setores. Isso, que é o Estado, né, que tem o poder de administrar todo o país, ali nas três esferas. Nós temos a federal, estadual e a municipal. Nós temos o poder privado, que são todas as indústrias, o comércio, as empresas que geram emprego, renda para o país. E aí vem o O nosso terceiro terceiro setor, setor, que não vem na contramão, ele vem contribuindo, porque o terceiro setor, ele também contribui para o PIB do Brasil. Sabia, Fabiana? não sabia disso. E hoje, quais são os objetivos, né, que o terceiro setor tem em relação a como que eu vou te dizer, em relação à sociedade, em relação à comunidade, porque tem umas diferenças entre as empresas, vamos supor, do segundo setor, que são as privadas, em relação ao terceiro setor. Fala um pouquinho para a gente qual é a diferença e qual o objetivo do terceiro setor em relação à sociedade, para que as pessoas, né, entendam realmente qual é o objetivo do terceiro setor. Sim. Então, inicialmente, eu vou começar falando um pouquinho da parte de legislação. Uhum. Não vou assim, me aprofundar em ler lei, não. O que ocorre? A própria sociedade organizada, ela buscou, junto ao poder público, através de suas conferências, de fóruns, a você buscar espaço na sociedade. Por quê? Porque sempre existiu o terceiro setor, só que não tinha essa nomenclatura. Lembram-se da Madre Teresa de Calcutá? Ela sempre fez assistência, ela sempre ajudou pessoas que estavam ali carentes, vulneráveis, né. Então, o terceiro setor, com esse marco regulatório que nós temos hoje, que é a nossa Lei Federal 13.019 de 2014, ela veio exatamente de um anseio da própria sociedade organizada. E aí o que ocorreu nesse momento? O próprio governo, ele também se interessou, que em vias de regras, ele não tinha nenhum parâmetro para estar, fomentando recursos, repasses para essas associações, para essas instituições. Por que isso? Porque cada órgão tinha uma legislação. E elas vivem de quê? Qual é o tipo de receita que elas podem, gerir, né, e como? Muito interessante essa pergunta sua. As associações, as organizações não financeiras, né, que também tem não financeiras, elas podem receber doações de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Elas podem receber, você lembra a questão do imposto de renda, que nós fizemos um trabalho efetivo em cima daquela doação dos 6%, tanto para o conselho da criança quanto para o conselho do idoso, 3% para cada um. Ela pode receber termos de fomento, parcerias,
cooperação, que mais? Elas podem fazer campanhas, Doações também. doações de pessoas físicas, jurídicas, tudo isso. É livre. É livre, é livre. Entendi. E uma curiosidade aqui, né, que eu vou colocar, o dízimo da igreja, ela também, em relação ao imposto, ele é livre de tributação, esse dízimo na questão da fundação, das fundações? No caso das igrejas, ela entra como organizações religiosas, Ah, né? entendi. Como organizações religiosas, ela não vem, no caso, como uma fundação. E assim, obrigatoriamente deveriam estar mantendo toda a contabilização de todos os seus gastos, de todas as suas receitas, e é um trabalho árduo que a gente vem fazendo. Assim como as igrejas, nós também temos a questão dos partidos políticos, a gente também age da mesma forma. As pessoas só lembram que existem esses órgãos quando está naquele período de utilizar, Prestar de conta. prestar contas, né? E quais são os serviços que o terceiro setor presta? Sim. Então, o terceiro setor, ele vem exatamente agregar valor e alcançar os serviços que o Estado não consegue alcançar, né? Nós temos um país gigantesco, com mais de 5.000 municípios, e o Estado efetivamente ele consegue levar os serviços a toda a população, como, por exemplo, assistência social, assistência àquelas pessoas em vulnerabilidade, assistência a pessoas vítimas de violência, que mais? E criança. Vamos supor, essas verbas, né, que eles fazem, né, voltando um pouquinho, eles podem ser empregados em projetos sociais também? Eles devem ser empregados em projetos sociais. Como, vamos botar aí, nós temos o caso esses rapazes que é menor aprendiz, não é jovem aprendiz. Jovem aprendiz, mas aí já é uma função do segundo setor. O jovem aprendiz já é uma parte social do segundo setor, que são as empresas. Ah, Entendeu? gente, Porque é eles imenso esse empregam. campo, né? É imenso, é É imenso. muito Porque imenso. ele acaba que eles empregam aquele jovem, dão aquela oportunidade, realmente tira aquele jovem como é que eu posso dizer? Aqueles jovens que não estão, que estão estudando, colocam que dê uma obrigatoriedade para ele. E responsabilidade, que eu acho que é mais Uma importante. E oportunidade. com isso, a oportunidade de inserir no mercado de trabalho. Porque, na verdade, o aprendiz nada mais é do que um estágio, né? Sim. Ele chega aí, ele tem treinamento, E ele pode até virar um funcionário. virar um funcionário daquela empresa. Porque eu já tive casos que eu já vi em algumas empresas que eu já trabalhei ou que eu já prestei serviço, que esse jovem aprendiz ficou como funcionário e seguiu Sim. carreira, E muitas vezes né? um excelente funcionário, né? Porque ali ele já cresceu com a empresa, ele não está trazendo vícios de outras empresas. Então isso também é uma grande oportunidade É uma grande oportunidade que o que terceiro que setor o segundo setor oferece o segundo setor, no caso, oferece em relação a esse jovem esses aprendiz. jovens aprendizes. Assim, outros serviços, Fabiana, nós temos na área da educação, da cultura, da criança, do idoso. Nós temos, assim, dentro do próprio município de Campos, muitas instituições centenárias, como a APOI, por exemplo, a APAI, Asilo Nossa Senhora do Carmo, que faz assim um serviço maravilhoso com aqueles idosos, trazem para a sociedade. E aí fala um pouquinho pra gente quais são os incentivos, né, que o terceiro setor pode receber. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, Uhum. mas, fala mais, assim, de uma forma mais clara, né, para eles entenderem, porque o terceiro setor tem que viver de alguma coisa, Isso. né, ele tem que pagar as contas, ele tem que sustentar, né, a operação dele. E da onde que vem esse recurso do terceiro setor? Vamos lá. O terceiro setor ele pode fazer a captação de recursos. E nós temos também ofertado pelo governo federal algumas leis de incentivo, né? Uhum. Temos as leis tributárias, temos a lei Rouanet, a parte do esporte, aquela lei do esporte, geral dos esportes, a lei Paulo Gustavo. Então, tudo isso chama-se captação de recursos para essas associações. Aí você vai me perguntar, mas Tânia, eles vão receber facilmente assim os recursos? Não. Né? Eles precisam estar regulamentados, esses Tem que recursos estar com a precisam documentação toda em todo dia. em dia, ter o certificado Tem do que estar com a SEBAS, contabilidade regular. tem que ter uma contabilidade, as certidões negativas, É que isso obrigada é a muito ter também importante. auditoria, né. Sim, sim. Toda e qualquer organização do terceiro setor, ela recebe a fiscalização dos tribunais de contas. E aí você pode me perguntar assim, mas Tânia, quem é responsável pelas instituições, por esse chamado terceiro setor? São os municípios. Por que são os municípios? Porque elas estão instaladas no município. Então quer dizer que eu posso simplesmente abrir uma portinha e dizer que eu sou uma associação. Não, eu preciso ter a legalidade sim. Eu preciso ter um profissional da contabilidade,
estar com a minha escritura em dia. Por quê? Porque eu tenho funcionários. Por mais que eu não tenha lucros, eu tenho Na verdade, funcionários. ela vai funcionar como uma empresa normal com algumas diferenças, né, pelo Isso, que eu estou, né, observando, né, a sua fala, é que existe uma diferença entre o privado e o terceiro setor, né, isso, em isso. relação tanto aos recebimentos, quanto também à questão dos impostos, no terceiro setor também tem uma diferença também Tem uma nessa parte, diferença. Isso aí. né, Porque ao invés de eles pagarem toda tributação, a no caso, tributação exigida de uma empresa normal, eles têm alguns descontos, né, tendo visto que algumas eles têm isenções, né. registros no SEBAS, nos conselhos. Por isso que eu falei que toda associação ela precisa estar regularizada. Então Precisa ela tem que estar regular e com todas as suas obrigações cumpridas para que ela consiga verba, para que isso, ela consiga se manter. ela consiga se manter. Porque é assim, a gente fala muito em captação de recursos, mas alguns gestores esquecem que eles precisam também estar com toda a sua documentação em dia. Nenhum órgão público repassa nenhum tipo de recurso público, seja ele federal, estadual ou municipal, sem que as certidões negativas daquela instituição estejam em dia. Então, ela também precisa ter uma contabilidade em dia, emitir todas as suas guias, ter o seu contador, porque não é simplesmente você abrir e falar, não, vou trabalhar. Tem o caso dos voluntários. Claro que o voluntário não recebe, muitas vezes não recebe, mas você não dá uma ajuda de custo? Você precisa se Sim. contabilizar, Ter né? tudo ali, né. Tem tudo, tem que ter tudo ali registrado. Você falou, a gente está falando aqui em relação a recursos financeiros, Uhum. ele fica sujeito também a auditorias. Auditorias essas realizadas pelos municípios, que pode ser através do próprio órgão executivo, né, a prefeitura, que vai estar repassando aí através aí dos seus inúmeros fundos, fundo assistência, fundo da criança, a própria fundação, fundo da pessoa com deficiência. Então, cada recurso de cada instituição vai de acordo com o objeto dela, do objeto, tipo de serviço que ela está ali Pra executando naquele desenvolver e momento. para ajudar. Mas sempre uma coisa que eu sempre observo no terceiro setor, que ele é sempre em prol de alguma coisa social, né, em prol de algo, diferente da empresa privada, porque a Sim, empresa privada ela caminha muito para a questão de trabalhar e eu vejo assim, lucratividade. isso. Já o terceiro setor, ela trabalha, mas ela tem uma mentalidade, né, tipo, de desenvolver um trabalho social com a sociedade, para a comunidade. Exatamente isso. Esse é o foco do terceiro setor. Na verdade, como que, ao meu ver, como que nasceu o terceiro setor? Ele veio ser um braço do Estado. Porque se o Estado não alcança a comunidade, quem vai alcançar? É aquela associação de moradores que está ali. Então, essa própria associação ela acaba desenvolvendo programas sociais, programas esportivos, complementação da alimentação, reforço escolar. Então, o terceiro setor é o que faz o serviço diretamente para a população, para a sociedade em vulnerabilidade social. Né? Nós Isso. temos aí muitos casos de recursos humanos, mas aí simplesmente eles fazem o serviço. O que falta para eles hoje, na verdade, é um plano de trabalho, é um direcionamento, equipe capacitada. Eu acho que, assim, para mim, esse é um dos maiores desafios para se manter uma organização da sociedade civil aberta, né, Fabiana? Que É, realmente eles não têm porque lucro. muitas vezes eu vejo que eles atrasam o salário, né, porque os repasses são passados de forma atrasada, né, Também, eles passam muito por dificuldades, pelo que eu observo, né. Há muita um tempo dificuldade. atrás eu fazia parte de uma fiscalização e eu percebi muito isso. Eles não têm todo o material para trabalhar, para desenvolver as crianças. Às vezes os profissionais trabalham por amor mesmo, porque Uhum. não vai deixar aquelas crianças ali, porque a mãe deixa para poder ir trabalhar. Então, eu percebi muito isso, né. E isso ocorre com frequência, né? Porque o que ocorre? Eles apresentam, na verdade, um plano de trabalho nos conselhos, precisam passar pelo Uhum, conselho, né? De cada área, conselho do esporte, conselho da criança, conselho da mulher. hum. Nós temos hoje, graças a Deus, uma riqueza de conselhos para proteger os direitos das pessoas, né? Que estão em vulnerabilidade. E com isso, a partir do momento que eles firmam entregam esse plano de trabalho, ele é aprovado e ele é publicado, ele vai para o executivo. E aí o executivo ele depende de quê? Dotação orçamentária, financeiro, e ele precisa estar preparado para estar fomentando e Porque na organizar. verdade é mais burocrático o processo, É muito burocrático, né. é muito burocrático. E é uma das dificuldades das associações.
Porque assim, não é simplesmente eu apresento um termo de um plano de trabalho e o município pode me repassar um recurso. Não. Uhum, Ele precisa ser entendi. verificado. Precisa saber se naquela região já não tem o mesmo serviço. De repente, já está com atendimento ali da sopa. Não, aqui, mas aqui eu preciso de reforço escolar, então eu preciso de um projeto de reforço escolar para atender essa população. Né? Então, o terceiro setor ele levanta muitos questionamentos para o órgão público. Por que isso? Porque eles que levam a demanda. Entendi. Entendeu? Nós não temos no Brasil o mapeamento das necessidades de cada município. E aí sim, veio aí a legislação a 13.019 de 14, que vem por regras E você tem até algum mesmo. exemplo, né, algum exemplo que você queira citar aqui, né, que você acha que deu certo no nosso país, um exemplo de alguma empresa do terceiro setor que você acha que evoluiu? O terceiro setor que nós temos assim de muito forte é o setor S, né, Fabiana? SESC, Senat, É Senai. verdade. É o terceiro setor, assim, que oferece muito serviço. Tiveram você ler muitos O cursos, Sebrae também, né? Sebrae, treinamento, realmente, efetivamente, coloca as pessoas no mercado de trabalho, dá condição. Por mais que não tenha fins lucrativos, você paga ali uma taxa pequenininha, até mesmo para material, para manutenção, mas você tem um retorno, você consegue levar aquela pessoa que ela jamais teria Então, condições né, a de gente pagar um curso, sair dali profissional. É você vê muito que lindo, é um trabalho muito lindo. legal, né, isso, né, É um porque trabalho lindo. muitas pessoas não sabem que esse tipo de empresa está dentro do terceiro setor, que é o Sim, Sebrae, né, o Senac, isso, está dentro do e a terceiro setor. Firjan também, né, A Fijan. a Firjan. Então, assim, e desenvolve realmente, né, ano passado eu fui uma feira em Friburgo da Firjan, eu fiquei, assim, apaixonada com, desenvolvimento, eles desenvolveram um braço, que Mecânico? faz mecânico, que fazia costura, Que lindo. costurava, cara. Então, assim, você vê que eles apostam, né, e ali, no projeto e realmente evolui, né. Você dá oportunidade para aquela pessoa que se vê em total vulnerabilidade, né. Isso aí. E aí é um trabalho o terceiro setor ele fortalece muito o Estado, ele fortalece muito o segundo setor, porque na verdade se você parar pra pensar, em algumas comunidades, quem que você tem ali perto de você? Apenas aquela associação de moradores, que Sim. muitas vezes com esforço, muitas vezes não tem recursos públicos ali inseridos, mas com o esforço da comunidade, das pessoas que preparam em suas casas uma sopa, um lanche, leva ali para aquele local, distribui. Então, de repente, é a única alimentação que eles têm. Aí também vem pessoas: "Não, eu quero ajudar essa comunidade aqui". "Não, eu sei dar aula". Então você já tira aquela criança do contraturno e coloca a criança dentro de uma sala de aula para ter um reforço. Uhum. Então o terceiro setor ele acaba sendo um braço forte do Estado. Ele fortalece a E o sociedade. que você tem a dizer pra gente, né, qual a relação entre o poder público e o terceiro setor? Que, tipo assim, o que que, qual o vínculo, né, e como que eles, levam como que eles conduzem essa relação entre o poder público e o terceiro setor? Fala um pouquinho pra gente. Eu até gostaria que fosse, assim, muito mais forte essa Uhum. cooperação mútua, né, porque com a legislação federal, com a 13.019, ela veio exatamente trazer essa junção, trazer regras para que o poder público pudesse também fomentar muito mais recursos financeiros no terceiro setor. Hoje, o que nós passamos em relação ao poder público é que nós não tínhamos sequer, antes da lei 13.019, uma regra. Baseava-se, assim, apenas no seguinte: estou te repassando recursos financeiros e exijo uma prestação de contas. E no fim das contas, você não sabia se o projeto que você financiou efetivamente atendeu a 100 crianças, se Ah, você teve resultado, se as metas foram alcançadas. Então, com essa nova legislação, com essa nova regra jurídica, você hoje é obrigado a trabalhar com resultados. E com isso o Brasil cresce. O poder público também você vê, por e exemplo. ajuda também as famílias mais carentes, que às vezes não têm condição de pagar um curso de informática, Isso. um curso de aperfeiçoamento, e tira das ruas, né. Eu acho Então, que isso mas é aí, muito bom. como entra essa relação do poder público, entra fortemente quando ele quer realmente financiar. De que forma? Através dos repasses, através das parcerias, o termo de fomento. A gente fala normalmente que quando a associação apresenta um projeto, chama-se termo de fomento, ou seja, ela está te dizendo que ela precisa executar aquele plano de trabalho, né. E aí tem também os demais termos, tem de cooperação, termos de parceria, que o município também ele pode chegar para a sociedade civil. Quando eu falo, gente, sociedade civil, eu quero dizer organizada. Organizada através de quê? De conselhos.
né? Porque no conselho você tem várias cadeiras ali, tanto poder público quanto da sociedade civil. E ali nós vamos discutir. E ali nós vamos levantar quais são as demandas que efetivamente aquela comunidade, aquele município, aquele estado, a União precisa. Por isso que a gente trabalha também com as conferências. Você pode observar que todas as conferências de todas as áreas, elas começam no município, elas vão para o estado, e do estado essas propostas vão para a nacional, para virarem o quê? Projetos de assistência social, projeto para criança, pessoa com vulnerabilidade, para mulher, porque o governo federal sozinho não consegue saber a dimensão e as demandas que estão aqui no município, por exemplo. Então, através das conferências, dos fóruns, que a sociedade civil é muito fortalecida, que ela tem voz, ela consegue receber recursos financeiros para estar tocando esses projetos. E, na sua opinião, aqui no nosso município, isso funciona? Isso, assim, você, eh, sei lá, você tem algum exemplo que você possa mais de perto, assim, dizer pra gente: "Ah, tem um projeto tal", só para o pessoal mais ou menos saber se existe? A gente falou Senac, Sebrae, mas é mais a nível nacional. É, can Hã? sim, é nível nacional que hoje que eles estão, né, efetivamente chegando aos municípios, né, Sim, ali o S, a Sistema S. Mas assim, forte no município de Campos nós temos essas associações, que eu falei olha aqui que um pouquinho legal. mais cedo, porque o trabalho da Apoio, ele é maravilhoso, aquelas É. crianças inserem no mercado de trabalho, eles viram caixa de Olha só, supermercado, é uma gente. coisa linda, é uma E coisa depois linda. arranja um emprego mesmo, né. Arranja um É bem uma emprego ali. profissão, né, eu acho que isso é Sim. muito E aí o que interessante. acontece? Os grandes aí, E olha ninguém nem como sabe que isso veio do terceiro setor. ninguém sabe que esse treinamento vem do terceiro setor, mas olha a importância de você também trabalhar com o segundo setor, que são as empresas. Ou Sim. seja, a Apoia, ela não fica só aguardando o município repassar para ela nenhum tipo de recurso. Ela faz eventos, estou dando apoio, mas a gente tem a PAI, a gente tem a Ó, você quer um PA exemplo? Você vai no Superbom, tem sempre, um deficiente, né, eles isso, dão também a oportunidade, o segundo setor, de empregar essas pessoas e fazer com que elas interajam com a sociedade e sejam útil. Eu acho que isso também é muito importante, muito né, importante. eles se sentirem acolhidos pela nossa sociedade, de uma forma que ajude eles também, né. É Muito legal. inserção, né, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É a mesma coisa de você também inserir na escola. Eu acho que é muito importante, que você não pode cercear a pessoa de ter o direito de viver uma vida normal, que ele tem uma vida normal. E eles fazem às vezes eles são mais solícitos do que a pessoa Muito, normal, tá. muito carinhosos, É, isso muito que eu muito percebo. Às vezes eu estou atenciosos. puxando a sacola, ele já vem lá correndo: "Ô tia, posso te ajudar?". Então, assim, é Exato. mó barato, né. E a gente vê E e é um trabalho que vem dessas associações, que vem do terceiro setor, que a gente sabe que muitas vezes a dura penas, né, que é o que você falou aí anteriormente. Tem a questão de manter salários, de manter materiais, e de ajudar até na renda familiar, né, e ajuda na renda ajudando os familiar, pais, né. que é super E importante. eu acho que isso também tira um pouco da sobrecarga da família, Sim, porque né. muitas vezes aqueles pais eles param de trabalhar para cuidar daquela criança. Sim, sim. Não tem com quem deixar, não tem uma creche disponível, muitas vezes não tem vaga porque ele é especial e não tem monitor específico. Então, assim, você acaba realmente inserindo o mercado e levantando aquela família financeiramente. Isso é muito bacana. E aí hoje a gente percebeu nitidamente a importância do terceiro setor, né. Sim. Para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. E aí a gente quis passar essa mensagem para vocês, né, de como funciona esse terceiro setor, né. A gente trouxe a Tânia, que trabalha com isso, vive isso na pele, né. E dizer para vocês que realmente são coisas que, né, tá no nosso dia a dia, que às vezes a gente não enxerga, Não só pre ouve falar, mas não sabe da onde vem, né, e por que vem e qual é o objetivo do terceiro setor, Sim. E né. eu penso que o terceiro setor ele fortalece o Estado, muito. Ele é o braço, ele é a mão. É aquele órgão, aquele departa aquelas associações, aquelas organizações, fundações que chegam na ponta, Uhum. efetivamente. Eles chegam na ponta. Se você pensar assim: "Não, o Estado vai conseguir atender os 5.000 municípios", não vai conseguir atender. Ele precisa hoje é uma relação de necessidade, você precisa ter o terceiro setor com você. E aí, a gente entra assim: quais são esses desafios? É fácil manter essas organizações? Não são fáceis. É Verdade. questão de folha de pagamento, falta de material, falta de alimentação, aí pede ajuda aqui, Mas hoje daí a ali. importância do terceiro setor. Mas é extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade, principalmente para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, sejam em todas as áreas, né, conforme nós falamos aqui
da infância, da mulher, da violência, na parte de meio ambiente, que a gente vê a degradação, as organizações sem fins lucrativos também vêm em encontro da Hum. defesa do nosso meio ambiente. Precisamos as pessoas não entendem que a gente precisa respirar, precisa daquela água limpinha. Então, essas organizações também fazem esse tipo de trabalho. Que tudo isso, né, se parar pra pensar, intercala na saúde. Sim, Aí você acaba vai para a um saúde, ponto você muito entra na importante, educação. né, Então são áreas que trabalham juntas, né, unida, né, em unidas ao prol da fortalecimento da comunidade. comunidade. Olha, a gente quer muito agradecer, né, a nossa convidada Tânia Scher por esse depoimento, né, que realmente para mim foi esclarecedor. Eh, e dizer que a gente vai fazer também outros podcasts relacionados ao terceiro setor, entrando, né, mais a fundo em determinados assuntos, determinados pontinhos, porque realmente é uma infinidade de coisas, e mostrar para vocês, né, como, né, isso funciona na nossa sociedade. Então quero agradecer a nossa convidada Tânia Scher, agradecer nossos patrocinadores, né, a Unitar, ao terceiro setor, ao Cicobi Fluminense e o Aporte, né, por ser nossos patrocinadores, e a gente poder vir aqui passar para a sociedade esse conhecimento que é tão importante para que as pessoas saibam da onde vem cada coisa, que não é pura e simplesmente que a gente está aqui. Então, até breve e até nosso próximo episódio.